Você já se sentiu pequeno ou simples demais para fazer diferença no reino de Deus? Hoje, Jesus nos lembra que o que às vezes parece insignificante aos nossos olhos pode se tornar grandioso nas mãos de Deus. Se essa mensagem falar com você, por favor, curta, comente e compartilhe. Assim ela pode alcançar mais pessoas e abençoar vidas. E o texto da nossa reflexão é Marcos 4, versos 30 a 34, que em resumo nos diz: Jesus disse: Com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que ilustração usaremos para descrevê-lo? É como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim. Seus ramos se espalham e as aves fazem ninho à sua sombra. Muitas vezes sentimos que o que fazemos por Deus é pequeno demais para causar algum impacto. Uma oração feita em silêncio por alguém doente, um gesto de gentileza com um vizinho, um ensino bíblico dado com simplicidade a uma criança, ou mesmo uma oferta feita com sacrifício, mas com coração sincero. Será que tudo isso importa? Jesus responde com uma imagem poderosa. O reino de Deus é como a semente de mostarda, quase invisível ao ser plantada, mas com potencial de crescimento imenso. O que parece insignificante aos nossos olhos se torna grandioso quando Deus está no controle. Essa comparação nos encoraja a valorizar as pequenas atitudes de fé. Deus vê o que fazemos em secreto. Ele conhece a intenção do coração e é capaz de transformar simples sementes em frutos abundantes. A beleza do reino de Deus está justamente nesse contraste. Começa pequeno, mas se torna grande. Começa oculto, mas acaba influenciando e abrigando muitos. O que começa no coração de alguém pode florescer e alcançar muitos outros. Nenhuma boa obra feita com fé é desperdiçada diante de Deus. Jesus escolheu uma semente tão comum e insignificante para nos ensinar algo tão profundo. O início do reino não impressiona. Jesus nasceu em Belém, viveu como carpinteiro, reuniu discípulos sem fama, sem relevância, mas como a semente, o reino foi crescendo. Hoje, milhões de vidas, bilhões de vidas foram transformadas, corações foram renovados, comunidades inteiras impactadas. A semente parecia pequena lá atrás, mas seu crescimento é incontestável. Essa verdade tem implicações diretas na nossa vida. Muitas vezes subestimamos o impacto das pequenas decisões feitas com fé. Um tempo devocional diário, uma palavra de encorajamento a alguém desanimado, um convite para o culto, um discipulado fiel com apenas uma pessoa. Parecem sementes insignificantes, mas têm potencial para produzir frutos abundantes. Deus não despreza os começos humildes. Ele os usa para realizar grandes coisas. Pense numa mãe que ora todos os dias com o filho antes de dormir. Parece algo pequeno, né? Quase rotineiro, mas essa semente plantada diariamente pode florescer numa vida inteira de fé. Pense num jovem que escolhe ser honesto no trabalho, mesmo sendo ridicularizado e sofrendo pressão por isso. Sua integridade silenciosa é uma luz que cresce e influencia. Pense numa senhora que visita os doentes do bairro com palavras de consolo. Parece discreto, não é? Mas é sombra e abrigo para corações cansados. Além disso, Jesus nos ensina que o reino não cresce de forma barulhenta ou imediata. Ele cresce em silêncio, de maneira orgânica, firme e contínua. Um casamento restaurado, um vício vencido, um coração endurecido que se quebranta. Tudo isso começa com pequenas sementes de fé, de arrependimento e obediência. É por isso que nunca devemos desprezar os pequenos recomeços. Deus ama fazer grandes obras por meio de instrumentos simples. Veja como a parábola termina. Os ramos da árvore crescida abrigam as aves do céu. Isso aponta para o acolhimento do reino. O que começou pequeno se tornou refúgio para muitos. Uma vida transformada se torna bênção para outros. O lar restaurado oferece esperança para outras famílias. O adolescente firme na fé influencia sua escola. O reino cresce e se torna abrigo, sombra e consolo para muitos. Essa parábola também nos desafia a manter uma visão de longo prazo. Quando tudo parece lento ou sem resultados visíveis, precisamos lembrar que Deus está agindo. Os grandes movimentos do reino muitas vezes nascem de gestos discretos e perseverantes. O impacto de uma vida fiel não pode ser medido apenas por números ou aplausos, mas pelos frutos que só o tempo e a eternidade revelarão. Portanto, sejamos fiéis no pouco, sejamos semeadores confiantes, sejamos participantes ativos da obra de Deus, mesmo quando ela parecer pequena demais para chamar a atenção. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários sobre a importância de sermos fiéis nas pequenas coisas e como essas pequenas coisas podem gerar grandes resultados.
E envie essa mensagem também para alguém que precisa ser lembrado de que Deus transforma o pequeno em algo grande. No reino de Deus, nada é pequeno demais quando é feito com fé.